Olá, seguidores de Jesus. Já espalharam o amor de Deus hoje? Meu nome é Vitor e eu faço parte da Geração de Amor. Nós estaremos aqui trazendo alguns vídeos e algumas reflexões sobre a Bíblia para ajudar você a se aproximar um pouquinho mais de Jesus. Hoje eu vim falar sobre o livro de Isaías. É uma série que já foi iniciada pelo Estevão e hoje eu quero dar continuidade e a gente vai estudar sobre o capítulo 6 de Isaías. O capítulo 6, ele começa falando sobre a morte do rei Uzias. No verso 1 diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso aqui é Isaías descrevendo uma visão que ele teve no ano que Uzias faleceu. Não foi apenas por questões históricas que Isaías mencionou a morte do rei Uzias nesse verso. Israel estava passando por um momento difícil, uma transição na sua liderança. Podemos até chamar de uma crise. Nesse momento, Deus quis dar essa visão a Isaías para trazer de alguma forma conforto para o seu povo. Falando em liderança, eu me lembro de uma história, a história de um discípulo de Confúcio que perguntou para ele o que era necessário para liderar bem o povo. Confúcio respondeu dizendo que era necessário comida, armas e a confiança do povo. O discípulo, ele não ficou satisfeito e quis extrair um pouco mais desse conhecimento de Confúcio e perguntou: se você pudesse escolher um dos três para não ter, para extrair, qual você escolheria? Confúcio respondeu que tiraria as armas. E o discípulo achou interessante a resposta e quis ir um pouco mais além ainda. Se tivesse que tirar mais um, qual você tiraria? Confúcio respondeu: comida. Porque a fome, ela está presente nas civilizações humanas há muitos e muitos anos. Agora, o povo que não tem confiança na sua liderança está afadado ao fracasso. E é por isso que Deus, nesse momento, deu a visão para Isaías para tentar mostrar e reafirmar para aquele povo que quem estava na liderança do povo era Deus. Que eles não dependiam do rei terreno, não dependiam de Uzias, que tinha acabado de morrer, para prosperar, para continuar em segurança, para ter o seu sustento. Quem estava no comando de tudo era Deus. E é por isso que Isaías vê aqui Deus sentado sobre o altar, sobre o seu sublime trono, demonstrando desta forma o poder, e a soberania de Deus assentado em seu trono, governando o seu povo, e não de forma tirana. Deus, ele governa com amor. Ele quer que todos os seus filhos se sintam bem, fiquem bem, tenham o que precisam. E era isso que ele queria mostrar para o seu povo. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor por que da crise de liderança. Uzias, ele tinha governado durante 52 anos o povo de Israel. Foi um tempo muito bom. E ele durou tanto porque ele fazia o que Deus pedia, ele agradava a Deus com seus atos. Ele foi prosperando, crescendo com a ajuda de Deus. Só que essa prosperidade trouxe uma soberba para Uzias. E ele começou a ficar orgulhoso de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha realizado. E chegou o ponto dele entrar no templo porque ele queria oferecer incenso, queimar incenso a Deus. No entanto, essa atividade ela era destinada aos descendentes de Arão. E eles não deixaram que o rei fizesse aquilo, porque aquilo não era o papel do rei. E o rei ficou indignado, porque aqueles sacerdotes, eles corrigiram o rei e ele se achou lesado, diminuído. Porém, Deus, ele quis mostrar que não eram os sacerdotes corrigindo, eles estavam apenas relembrando a orientação divina, de que apenas sacerdotes, descendentes de Arão, deveriam queimar o incenso e fazer a intermediação no serviço diário do santuário. E para mostrar isso, Deus acabou trazendo a lepra até Uzias. Ele acabou os seus dias isolado numa casa com lepra, amargando ali o erro que ele cometeu, porque ele começou a ficar muito orgulhoso e soberbo. Deus, ele quis trazer, para Isaías essa visão, pois ele ainda tinha o povo em suas mãos e queria continuar abençoando aquele povo. Da mesma forma, ele quer nos abençoar hoje. Então, essa visão aqui de Isaías, ela era para aquele povo, mas também tem aplicações para nós hoje. Deus, ele quer que eu e você fiquemos cada dia mais próximos dele. Ele quer o seu coração, quer o meu coração. E é por isso que ele deixou essa visão escrita no livro de Isaías, para que nós hoje saibamos que ele é o nosso Deus, que ele cuida de nós. O capítulo 6 de Isaías
continua da seguinte forma, a partir do verso 2. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. É uma visão impressionante. Deus queria com essa visão mostrar o seu poder para Isaías. Como eu disse, era um momento difícil para Isaías e para o povo de Israel de forma geral. Eles temiam ser dominados pelos assírios. Mas Deus queria mostrar agora o seu poder. E ele demonstrou isso através de um coro aqui de anjos, de serafins. E eles gritavam e clamavam que Deus era santo, santo e santo. E essa santidade do Senhor dos Exércitos, ela enchia a terra de glória. E isso é muito interessante porque nós vemos que a santidade de Deus, ela não é uma santidade inerte ou uma santidade passiva, ela preenche a terra e ela vem transformando, ela vem fazendo milagres por onde quer que ela passe. As vozes dos anjos sacudiam o templo. Havia um abalo sísmico, é algo que realmente tentava captar a atenção do profeta, mostrar para ele como Deus era poderoso, grande e como ele tinha condições de cuidar do seu povo. Isso é interessante porque Deus ele usa esse tipo de sinal e ele deixou esses sinais relatados na Bíblia para nos ajudar hoje a reconhecer que ele é o nosso Deus, que ele é poderoso, criador de todas as coisas. Em Ezequiel, em Daniel e até em Apocalipse nós podemos ver relatos muito parecidos de Deus mostrando o seu poder através dessas visões aos profetas e aos homens que foram inspirados por Deus. Depois que Isaías recebe essa visão e vê o poder de Deus, a santidade de Deus, ele percebe que ele é um pecador, ele é falho, que ele está muito distante de ser parecido com Deus, ele é indigno. Por isso, ele continua escrevendo assim a partir do verso 5. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas com lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, na direção de Isaías, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. O que será que ele foi fazer com essa brasa? No verso 7, continua dizendo assim: tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Ao ver a glória e a santidade de Deus, automaticamente Isaías reconheceu sua pecaminosidade, reconheceu que ele carecia da glória de Deus, do favor de Deus, de que ele não era nada, de que ele não merecia aquilo. Ele temeu por sua vida, pois sabia que aquele que visse a glória de Deus sendo pecador poderia até morrer. E então um anjo, a comando de Deus, ele pega lá uma brasa do altar e vem tocar os lábios de Isaías para purificá-lo. Isso é maravilhoso, porque Isaías ele era um homem assim como nós. E ao reconhecer nossa pequenez, ao reconhecer que somos pecadores imperfeitos e que precisamos de Deus, ele pode nos purificar. Ele também quer nos tornar dignos. Só que a purificação dos lábios de Isaías, elas não foram em vão. Deus tinha um propósito para Isaías. Logo em seguida, se continuarmos lendo o capítulo, a partir do verso 8, nós vamos ver que Isaías ele foi enviado como um mensageiro. No verso 8 diz assim: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Então Isaías foi purificado e ele sentiu que Deus estava com ele e de que ele poderia levar essa mensagem e participar dessa missão. Ele já era um profeta. A gente vê aqui nos primeiros capítulos do livro, os primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, que ele já tinha uma mensagem, mas Deus ele deu uma nova visão para Isaías, reafirmou Isaías como um mensageiro, como um profeta, e novamente o enviou. Agora poderíamos até dizer que como um apóstolo, ele tinha uma mensagem importante para levar ao povo. E Deus, ele capacitou Isaías e o enviou. Na sequência, nós vemos um apelo que até causa espanto. Dos versos 9 ao verso 13, nós vemos aqui a mensagem que deveria ser levada ao povo. E é uma mensagem dura.
Diga assim: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. E aí segue uma mensagem que é espantosa. Poderíamos pensar que Isaías entendeu errado, escreveu errado, mas para mostrar que esse não era o caso, Jesus menciona essa parábola, esses versos, lá em Mateus 13, de 13 a 15. Então, realmente era essa a mensagem que Isaías precisava levar para o povo. Uma mensagem muito dura de que eles iriam sofrer por não quererem seguir a Deus, por não obedecerem a Deus. Eu, ao ler isso aqui, me lembrei de 2 episódios. Um deles foi em Êxodo, quando lemos lá que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas, na verdade, Faraó tinha o seu livre-arbítrio. A Bíblia escreve desta forma, pois Deus iniciou os momentos de decisão. Ele trazia lá as pragas e o Faraó tinha que decidir, liberar o povo ou não. E a decisão dele ia endurecendo o coração de Faraó. E aí eu te pergunto, você já sentiu o seu coração sendo endurecido? Nós, todos os dias, enfrentamos dilemas, nós precisamos tomar decisões, isso é sempre complicado. A depender da decisão que nós tomarmos, nosso coração pode ser endurecido. Lembre-se disso da próxima vez que você se vê diante de uma encruzilhada, diante de 2 opções. Escolha a opção indicada por Deus. O caminho ele vai ser complicado, mas ele tem coisas maravilhosas prometidas para nós. Mas nós precisamos ser fiéis, nós precisamos tomar as decisões corretas. O segundo evento que me lembrou ao ler essas palavras duras aqui e essa mensagem de Isaías foi a mensagem que o profeta Jonas pregou para Nínive. Ele pregou simplesmente que a cidade seria destruída, mas o povo entendeu que eles precisavam se arrepender, precisavam se entregar a Deus. E fizeram isso, se entregaram de todo o coração. E o que aconteceu? Deus salvou a cidade de Nínive. Então, Deus deu essa mensagem para Isaías para alertar o povo, para mostrar de alguma forma que eles precisavam renovar sua aliança com Deus, que eles precisavam voltar a ser fiéis. Deus deu uma opção para o povo. Ele alertou o que aconteceria se eles não voltassem ao caminho correto. Porque quando escolhemos o caminho oposto ao caminho de Deus, infelizmente estamos marchando em direção à destruição, à perdição. E Deus ele não quer isso. Ele vai de todas as formas tentar impressionar e tocar em nossos corações para que nós façamos a conversão. Essa palavra é muito interessante, que significa um giro de 180 graus para voltar no caminho oposto. E é isso que eu te convido hoje. Se você sente que está indo no caminho errado e algo precisa mudar em sua vida, tome uma decisão hoje. Ouça essas palavras de Isaías, capítulo 6. Perceba que o caminho sem Deus, ele só leva à destruição. E Deus, ele quer te dar vida, vida em abundância. Ele quer que você fique ao lado dele, bem pertinho, juntinho, para o resto da eternidade. Eu quero estar com você lá também por toda a eternidade. E é por isso que estou aqui hoje, gravando esse vídeo e falando com vocês, porque sinto de alguma forma que Deus também me enviou aqui como um mensageiro. E que preciso levar essa mensagem de amor para outras pessoas. Porque eu não gostaria de ver ninguém sendo destruído, não gostaria de ver ninguém se autodestruindo com escolhas ruins, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. E é por isso que eu oro para que esse vídeo alcance a muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, você pode divulgar ele para outras pessoas, mande para um amigo, envie para alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras hoje, que precisa se aproximar mais de Deus. Todos nós podemos participar da missão de alguma forma. Deus ele nos mandou como seus discípulos. Então, participe dessa missão, se envolva. Resumindo, em um momento de dificuldade, de fraqueza, de instabilidade na liderança do povo de Israel, Deus enviou uma visão para Isaías para reafirmar que era ele que estava no controle de tudo. E da mesma forma, ele traz essa mensagem para nós hoje. Ele é o líder supremo do universo e ele está cuidando de mim e de você. Então, não deixe as suas imperfeições te paralisarem. Deus ele pode te purificar, ele pode te capacitar para levar a mensagem dele, a mensagem do Evangelho para todo o mundo. Pessoal, por hoje é só, mas temos um encontro marcado debaixo da árvore da vida. Vejo vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.